A regulamentação das bets já está valendo no Brasil. A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou medidas que permitem o funcionamento de 14 empresas de forma definitiva e de outras 52 provisoriamente. Sobre esse assunto, nosso convidado é o especialista em Direito de Jogos e Apostas, Fabiano Jantalha. Tudo bem, doutor? Como vai? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Um excelente ano. Obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e feliz ano novo para todos, né? Em primeiro lugar. É isso, muito obrigado. Bom, doutor, essa polêmica sobre as bets, no ano passado nós tivemos muita discussão, criação de CPIs no Congresso Nacional, e a dúvida é saber, inclusive essa regulamentação foi colocada em xeque, até com uma possibilidade do governo simplesmente acabar com as bets aqui no Brasil. Essa foi uma discussão que nós acompanhamos no ano passado. Mas eu pergunto, com essa regulamentação, o senhor acha que possíveis fraudes, irregularidades financeiras, tudo isso vai ser superado ou ainda falta muita coisa? Eu acho que eu posso responder sim para as suas duas perguntas. Tudo isso vai ser superado e ainda falta muita coisa. Olha, eu trabalho com regulação há mais ou menos 20 anos e posso te dizer o seguinte: não existe regulação perfeita. O que existe é regulação minimamente eficaz. Toda a polêmica que a gente viu no segundo semestre do ano passado, ela dizia respeito a críticas, inclusive no meio político, que se faziam, mas em relação ao mercado marginal, às empresas que operavam de maneira irregular, porque as grandes bets já operam de maneira regular desde muito tempo, a partir de sites, ou melhor, a partir de países onde elas já podiam ter autorização. O que a gente vai ter agora, hoje, inclusive 1º de janeiro, é o D0. Hoje começa efetivamente o mercado brasileiro de apostas. A gente já tem aí uma pá de portarias, pelo menos 12 ou 13 portarias temáticas, a gente já tem uma secretaria estruturada, a gente já tem hoje, inclusive, um movimento das próprias bets autorizadas já plugando seus sistemas com o SIGAP, que é o sistema que eu tenho chamado do o grande irmão, né, em alusão àquele programa famoso, aquele grande irmão de vigilância do setor. Então, assim, as coisas começaram a funcionar hoje. Temos muita coisa para fazer, porque temos agora uma fiscalização para implementar, mas eu acho que a gente começa com o pé direito. E, doutor, sobre as empresas que podem atuar no Brasil, mas estão naquele período provisório, né, como o próprio governo destacou nessa regulamentação. O senhor acha que a maioria dessas empresas consegue sobreviver? O que falta para elas serem efetivadas, vamos dizer assim? Eu acho que sim, elas conseguem. O governo foi muito inteligente, a Secretaria de Prêmios e Apostas foi muito inteligente nesse ponto. O que eles fizeram? Eles viram que tinha uma porção de empresas que não conseguiu preencher todas as exigências de documentação, mas o governo entendeu que eram questões simples de corrigir. Ou seja, não é que a empresa não tivesse um sistema, não tivesse condição, mas faltou um ou outro documento que se entendeu como uma coisa mais simples. Então, o que o governo fez? Separou as 15, para 14 empresas, né? Na verdade, mas 15, que uma pediu 2 autorizações, 15 autorizações definitivas. Essas já começaram a operar, 5 anos, tem a licença até 31 de dezembro de 2029, e as outras 52 eu acho que tem plenas condições de atender. Aqui tem uma explicação importante para o telespectador compreender melhor esse contexto. O que o governo fez foi dar um prazo, não é que o governo afrouxou regras, isso é importante a gente matar na origem isso aqui, o governo não afrouxou nada. O que acontece é que houve um movimento muito forte e uma pressão para as 6 empresas de certificadora, elas não conseguiram entregar todos os certificados a tempo de 31 de dezembro, mas sinalizaram que não viam grandes problemas em relação a essas, ou melhor, que não viam problemas em relação a essas bets. Então, o que o governo fez foi dar mais tempo, mais 30 dias para as empresas poderem apresentar esses certificados e, com isso, as empresas começaram a operar. Não vejo nenhuma dificuldade para que elas comecem a operar, nenhum problema, nenhuma restrição. Temos agora que dar tempo ao tempo para ver se a nossa fiscalização vai dar conta do recado. Doutor, juridicamente, existem algumas empresas que têm autorização estadual para funcionar no caso das bets. Como é que fica com essa disciplina nacional? Essas empresas precisam se adaptar ao que prega o governo federal, o que prega a nacionalização desse setor no Brasil, vamos dizer assim? Como é que isso vai se dar na prática? Pois é, essa é uma questão que já está judicializada, está no Supremo Tribunal Federal, inclusive em relação àquele caso que foi objeto já de decisões do ministro Fux. E a grande discussão que a gente tem é se essa lei de bets ela é uma lei de caráter federal
ou seja, se aplica somente às loterias que são exploradas e autorizadas no âmbito federal, ou se ela é uma lei de caráter nacional. E aí ela se aplicaria em relação às jurisdições estaduais também. Na prática, o que a gente tem observado é que as loterias que estão num estágio mais avançado, como, por exemplo, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Lotérgia, ela já vem colocando nas suas regras, nos seus editais, regras muito similares, inclusive aquelas da União. Então, apesar de elas não estarem se baseando na lei federal, na letra da lei federal, muitas dessas regras estão sendo replicadas nos editais, etc. Eu acredito que a gente vai ter uma convergência ao longo de 2025 para essas regras, porque realmente não dá para a gente ficar, como a gente fala, tem na linguagem econômica, mas também tem na linguagem jurídica, a gente fazer arbitragem regulatória, ou seja, o operador ficar migrando do cenário onde a lei é um pouco menos exigente e para que tenha melhores condições de operar. Eu acredito que a gente deve ter no médio prazo, talvez ainda no ano de 2025, uma convergência, um entendimento a respeito desse caso. E acho que o ministro Fux terá um papel decisivo, quem sabe numa composição, num acordo, alguma coisa que possa beneficiar a todos nós, e para que a gente não fique no meio dessa confusão jurídica aí. Doutor, em relação à questão social desse debate, né? Porque no ano passado a gente viu também muita discussão se o cartão do Bolsa Família pode ser usado, o valor, o dinheiro, o recurso do Bolsa Família, se isso pode ser usado para fazer essas apostas, o endividamento das famílias. Como que o Brasil precisa discutir isso? Eu sei que essa é uma discussão não só aqui no Brasil, mas também em outros países que têm essas apostas. Aliás, isso com a internet principalmente, isso tomou conta de todos os países, né? Olha, a grande saída para isso é uma ferramenta que tem um nome técnico, se chama jogo responsável. Eu já falei sobre isso, inclusive, aqui na Jovem Pan, em algumas oportunidades. Jogo responsável é uma política corporativa obrigatória, ou seja, uma política que a empresa precisa ter, justamente para monitorar a atividade de jogadores e evitar que pessoas caiam no endividamento ou no vício, ou que seja de alguma maneira estimulado. Então, jogo responsável começa com a preocupação com publicidade e vai até esse monitoramento. Eu acho que a gente não deve ficar focado em Bolsa isso, Bolsa Família, ou o que quer que seja. O que interessa não é se a pessoa recebe ou não o programa social. O que interessa é se o dinheiro que ela recebe, ela acaba levando a um nível de endividamento, acaba levando para as apostas de uma maneira tão massiva que pode levar elas ao endividamento. A gente não tem que ficar preocupado com da onde o brasileiro vem ou tira o dinheiro. A gente tem que preocupar, claro, desde que a origem seja lícita. O que a gente tem que se preocupar é qual é o comportamento desse jogador. Se ele atua de maneira responsável, se a Bet atua de maneira responsável. Então, tem nome e sobrenome. E a gente tem, inclusive, as questões de jogo responsável são tratadas em uma portaria. Você fez menção a outros países. O que os outros países fazem não é ficar controlando se o sujeito recebe de bolsa, recebe da mãe, recebe da tia ou da avó. O que todos os governos, e vou falar aqui em pelo menos 60 ou 70 países onde esses programas já estão consolidados, o que esses governos fazem é monitorar o comportamento do jogador. E a nossa lei de bets tem, inclusive, um artigo que exige das casas de aposta que façam esse monitoramento. Então, é dar tempo ao tempo para que essas políticas sejam cumpridas. Detalhe, as empresas que não cumprirem, que não provarem que tem uma política de jogo responsável e eficaz, poderão ser multadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Multa essa que, num cenário extremo, pode chegar até 2 bilhões de reais. Doutor Fabiano, uma última questão. É um erro, pelo menos imaginar, que com a regulamentação das bets está aberto o caminho para uma ampla discussão de novo aqui no Brasil? Isso já vem acontecendo nos últimos tempos, mas sobre a volta de cassinos ao Brasil e também os bingos? Não acho um erro, não. Pelo contrário, eu acho que a opção do legislador brasileiro foi muito sábia. Sabe por quê? A história nos mostra, eu conheço a legislação de, sei lá, pelo menos uns 20 países diferentes. E a história nos mostra em outros países que quando você começa a legalizar ou a estruturar o mercado pelas apostas online, você tem muito mais mecanismos, inclusive, e muito mais espaço para você desenvolver uma política de jogo responsável, de prevenção à lavagem de dinheiro, de prevenção a fraudes, etc, etc. Então, eu gostaria de
que a coisa fosse colocada nos seguintes termos: foi muito bom começarmos pelas apostas online, porque lá a gente tem muito mais controle. A partir do momento que a gente ganha experiência, inclusive a própria Secretaria de Prêmios e Apostas, que apesar de ser o grande e todo-poderoso Ministério da Fazenda, é uma equipe muito nova ainda, é uma equipe que não tem nenhum ano de contato com essa matéria. A partir do momento que essa equipe ganhe traquejo, ganhe tração, que os sistemas comecem a funcionar, enfim, a gente chega já não na infância, mas a gente já chega na adolescência ou na maturidade e poderá receber os jogos físicos, se o Senado assim entender que deve fazer, com muito mais capacidade. Então, eu acho até que ficou melhor do que a encomenda. Deixar os jogos físicos para depois dos jogos online foi, no final das contas, uma opção muito inteligente. Doutor, a gente tem mais um tempinho. Quem quer fazer a pergunta para o senhor é a Dora Kramer, nossa comentarista. Você, Dora? Boa noite. Eu tenho, na verdade, duas. Um rabichozinho dessa dos cassinos, pela sua experiência. Essa é a primeira. O senhor acha que toda essa discussão das bets prejudica ou atrapalha o andamento dessa questão dos cassinos, que já estava ali na boca do Senado para votar e não votou? Essa é uma. A outra questão, olha só, eu não entendi como é que faz objetivamente o controle, já que o ambiente é digital, né? Como é que faz o controle da pessoa, o menor de idade, a pessoa que tem problema de compulsão para jogo? Como é que é esse controle na prática? Acho que a imagem travou do doutor. Bom, Dora, a gente em breve refaz o contato ou ele volta outro dia para responder essas perguntas, né, Dora? Essa questão é muito importante. Só para a gente fechar e falando com você própria, Dora, em relação ao Senado, né? O Senado estava para discutir e é saber se isso abre as portas ou prejudica essa discussão no Congresso Nacional, não é? Pois é, porque essa é a questão, porque eu vi senadores, mas aí senadores que são favoráveis, porque aí não vale, porque aí, claro que a tendência deles é dizer que tudo facilita, dizendo que essa discussão tal acaba facilitando, vai andar. Fato é que não andou, né? Então eu tenho a impressão que com toda a discussão, com esse problema social que você trouxe, né, para o nosso entrevistado, eu imaginei, por isso que eu queria saber dele, que sabe do assunto, anda nesse ambiente, que, na verdade, pode ter dado uma trava, por causa de uma resistência das pessoas, da sociedade, com relação aos jogos. Claro. Bom, voltaremos a esse assunto.